Nesta oportunidade, falaremos de um assunto cada vez mais presente em concursos públicos e em exames de admissão a escolas superiores, inclusive a cursos de mestrado e doutorado: a argumentação lógica, matéria cujo conhecimento é essencial para uma comunicação direta e precisa. Considerada por muitos o mais importante aspecto da lógica, a argumentação nos permite, diante de um conjunto de evidências, chegar a conclusões absolutamente inequívocas. Imaginemos as duas seguintes afirmativas. 1. Quem nasce em Itapiruna é brasileiro. 2. Carlos nasceu em Itapiruna. Apoiados nessas duas afirmativas, podemos, sem nenhuma dúvida, concluir a seguinte terceira afirmativa. 3. Carlos é brasileiro. O conjunto dessas três afirmativas, nas quais a terceira delas é a conclusão das duas primeiras, é chamado argumento. De um modo geral, argumento é um conjunto formado por várias afirmativas, de tal forma que uma das afirmativas é a conclusão que se chega com base nas afirmativas anteriores, chamadas premissas. O argumento acima apresentado, formado pela premissa 1, pela premissa 2 e pela conclusão 3, é um exemplo do que chamamos de um argumento válido. Um argumento é dito válido quando a conclusão está suficientemente apoiada nas premissas. Ou seja, a partir das premissas dadas, é impossível deixar de se concluir o que é apontado como a conclusão do argumento. Em outras palavras, em um argumento válido, sendo verdadeiras as premissas, a conclusão é obrigatoriamente verdadeira. Vejamos a seguir um argumento muito parecido com o anterior, que, no entanto, não é válido. Imaginemos as seguintes premissas. 4. Quem nasce em Itapiruna é brasileiro. 5. Carlos é brasileiro. E a seguinte conclusão. 6. Carlos nasceu em Itapiruna. Ora, o argumento que tem como premissas as afirmativas 4 e 5 não é válido, porque, mesmo sendo verdadeiras as duas premissas, elas não permitem concluir, ou melhor dizendo, não tornam verdadeira a conclusão 6. Isso é facilmente visível. Imaginando, por exemplo, que Carlos tenha nascido em Recife, a premissa 4 e a premissa 5 seriam verdadeiras, e a conclusão 6 seria falsa. Seguindo com nossos exemplos, imaginemos as seguintes premissas. 7. Quem nasce em Itapiruna é brasileiro. 8. Carlos não é brasileiro. E a conclusão, Carlos não nasceu em Itapiruna. É um argumento válido, pois, sendo verdadeiras as premissas, a conclusão é verdadeira. Mais outro exemplo, desta vez com as premissas. 10. Quem nasce em Itapiruna é brasileiro. 11. Carlos não nasceu em Itapiruna. E a conclusão, 12. Carlos não é brasileiro. O argumento não é válido, pois as verdades das premissas não acarretam a verdade da conclusão. Basta Carlos ter nascido no Rio de Janeiro para serem verdadeiras as duas premissas e falsa a conclusão. Prosseguindo, será apresentado um argumento válido com mais de duas premissas. É o seguinte: premissa 13. Quem nasce em Itapiruna é brasileiro. Premissa 14. Quem nasce em Roma é italiano. Premissa 15. João nasceu em Itapiruna ou em Roma. Conclusão 16. João é brasileiro ou italiano. Vejamos a seguir outro caso interessante. A partir das premissas 17. Quem nasce em Maranguape é paraibano. 18. Chico Anísio nasceu em Maranguape. Podemos concluir que 19. Chico Anísio é paraibano. O argumento é válido,
pois sendo verdadeiras as premissas, a conclusão é verdadeira. Ou seja, o argumento está bem estruturado, pois a conclusão é obtida de maneira inequívoca das premissas. Acontece que, apesar do argumento ser válido, a conclusão é falsa. E isto é devido ao fato que, na realidade, quem nasce em Maranguape é cearense e não paraibano. Conforme mostrado, é possível um argumento ser válido mesmo que a sua conclusão seja falsa. Isso acontece em casos nos quais a conclusão se apoia em premissas que não sejam verdadeiras. No caso, a conclusão falsa se apoiou na falsa premissa: quem nasce em Maranguape é paraibano. Importante, o que não é possível num argumento válido é as premissas serem todas elas verdadeiras e a conclusão ser falsa. A lógica se interessa em estudar apenas se um argumento é válido ou não válido, a partir de premissas verdadeiras. Os óbvios conceitos acima verificados nos ajudarão muito a resolver problemas. Basta analisarmos se o conjunto formado pelos dados de um problema com a sua resposta forma um argumento válido. Assim, sendo verdadeiro todos os dados do problema, na nossa ótica, as premissas. O que o problema pede é uma resposta verdadeira, na nossa ótica, a conclusão. Para exemplificar, vejamos como pode ser encarado como um argumento válido a resolução do problema. Determinar dois números que somados dão 10, sabendo que um dos números é 6. Podemos imaginar que as premissas do nosso argumento são: premissa 1, a soma dos dois números é 10. Premissa 2, um dos números é 6. Utilizando-nos de conhecimentos elementares de matemática, temos: conclusão, o outro número é 4. A resposta do problema proposto, um dos números é 6 e o outro é 4, está correta, pois o argumento formado pela premissa 1, pela premissa 2 e pela conclusão é um argumento válido. Sendo verdadeiras as premissas, a conclusão é obrigatoriamente verdadeira. Interessante também se torna notar que os teoremas da geometria podem ser encarados como autênticos argumentos válidos. Quem conhece o teorema de Pitágoras sabe: o quadrado da hipotenusa, o maior dos lados de um triângulo retângulo, é igual à soma dos quadrados dos catetos, os dois lados menores do triângulo retângulo. Pela ótica de argumento, teríamos: premissa 1, A, B e C são lados de um triângulo retângulo. Premissa 2, A é o maior dos lados. Conclusão: A2 é igual a B2 mais C2. Visto que o conhecimento desta parte da lógica, denominada argumento, é uma ferramenta importante na resolução de problemas, aprofundaremos o estudo do assunto. Para tanto, teremos que, primeiramente, estudar os fundamentos da lógica, que é a parte de proposições, o nosso próximo assunto. Proposição. Proposição é toda sentença que admite apenas uma das duas alternativas. Ou é verdadeira ou é falsa. Exemplo: P, Pelé é brasileiro. Q, Brasília é a capital da Itália. R, 2 mais 3 igual a 5. Vemos que as proposições P e R são verdadeiras e que a proposição Q é falsa. As proposições geralmente são designadas pelas últimas letras do alfabeto: P, Q, R, S, etc. Pelo conceito apresentado, constatamos que algumas sentenças não são enquadradas como proposições. Exemplo de sentenças que não são proposições: qual é a sua idade?
Preste atenção ao sinal. As proposições que encerram um só pensamento, como as exemplificadas acima, são chamadas proposições simples. No caso em que uma proposição é verdadeira, dizemos que o seu valor lógico é verdadeiro. E nos casos em que a proposição é falsa, o seu valor lógico é falso. A partir das proposições simples, formamos as proposições compostas, utilizando ligações que chamamos conectivos. Os conectivos mais usados são e, ou, se, então, e, se e somente se, cujo uso será visto a seguir. Exemplo do conectivo e. A partir da proposição simples P e da proposição simples que, formemos a proposição composta P e que. De P, João é brasileiro, que Carlos é argentino, teremos P e que João é brasileiro e Carlos é argentino. A ligação pelo conectivo e é chamada de conjunção e tem para símbolo e. Assim, em vez de escrever P e que, escrevemos P e que. Intuitivamente, vemos para que a proposição P e que seja verdadeira, é necessário que as duas proposições que a formam sejam verdadeiras. Caso pelo menos uma das componentes da conjunção seja falsa, a mesma terá seu valor lógico falso. Para constatarmos que para que a proposição P e que seja verdadeira é necessário que as duas proposições que a formam sejam verdadeiras, vamos imaginar as seguintes proposições simples. P, eu sou médico, que, eu sou engenheiro. A proposição P e que só será verdadeira se eu for médico e se eu for também engenheiro. Obviamente, se uma das duas proposições simples for falsa, a proposição composta P e que será falsa. Exemplo do conectivo ou. Das duas proposições dadas no item anterior, podemos também formar a proposição composta P ou que. Eu sou médico ou eu sou engenheiro. A ligação pelo conectivo ou é chamada de junção e tem para símbolo ou. Assim, em vez de escrevermos P ou que, escrevemos simbolicamente P ou que. Intuitivamente, vemos que, para que a proposição P ou que seja verdadeira, basta que uma das proposições simples que a formam seja verdadeira. Assim, a proposição composta eu sou médico ou eu sou engenheiro será verdadeira se eu for médico ou se eu for engenheiro, ou se eu for médico e engenheiro ao mesmo tempo.